Muito bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Presidente do painel, Presidente da mesa, e dizer que é uma honra poder partilhar uma mesa a qual presido. O colega de painel, o Professor Pedro Pita Barros, amigo de há muitos anos e com quem temos convivido nestes aspectos relacionados com o medicamento e com a parte da gestão de recursos do medicamento. Cumprimento todos os presentes, dizer que é uma honra poder participar no Congresso Nacional de Medicina. Cumprimento o Sr. Bastonário, o Sr. Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, e o que me traz aqui hoje é falar de terapêuticas inovadoras. Eu vou falar de terapêuticas inovadoras sem falar do nome de nenhuma molécula em particular. Eu gostava de falar sobre alguns aspectos que têm a ver com as terapêuticas inovadoras e com a sua relação com a sustentabilidade do sistema. E, portanto, eu dividi a minha apresentação em três partes que são sequenciais se nós pensarmos no ciclo de vida do medicamento. A investigação clínica, a introdução do medicamento no mercado e, finalmente, o financiamento dos medicamentos. E como é que a inovação pode influenciar e deve ser tida em conta em cada uma destas três etapas. E começava pela investigação clínica e o que eu ia falar em cada uma destas três etapas eram alguns desafios à inovação ou desafios que a própria inovação traz, quer na investigação clínica, quer na aprovação de novos medicamentos, quer no seu financiamento relacionado com a sustentabilidade do sistema. Começava então com os aspectos relacionados com a investigação clínica, e quando falamos em investigação clínica, falamos em ensaios clínicos. E eu gostava de fazer uma breve panorâmica do que tem sido os últimos anos em termos de realização de ensaios clínicos em Portugal, que é uma área onde nós temos potencial para desenvolver muito mais do que temos desenvolvido até certo ponto. Qual é o panorama que nós temos? Nós tivemos e devemos ter a noção que a Europa tem perdido competitividade como região de realização, desenvolvimento de ensaios clínicos. O que a legislação europeia diz é que os medicamentos, para serem aprovados na Europa, devem ter ensaios clínicos realizados de acordo com as boas práticas clínicas europeias. Não diz que tem que ser em território europeu, e o que tem acontecido com os ensaios clínicos é o que tem acontecido com muitas áreas, muitas outras dimensões do desenvolvimento dos medicamentos, que é a externalização para fora do espaço europeu, nomeadamente para a Ásia, também para a América do Sul, mas muito China e Índia. E, portanto, também os ensaios clínicos foram sendo externalizados, tendo nós a certeza de que os centros de ensaio nessas regiões cumprem com as boas práticas, as normas de boas práticas clínicas europeias. Em Portugal, nós tivemos aqui um período em que o número de ensaios clínicos realizados em Portugal decresceu, e a partir de 2011 tivemos uma inversão na tendência de crescimento dos ensaios clínicos. Nós tivemos, entretanto, uma legislação europeia de ensaios clínicos, uma diretiva que foi transposta para a legislação nacional e que contribuiu também em parte para a descida do número de ensaios clínicos realizados em Portugal no início da década de 2000, porque foi necessário começar a avaliar e a autorizar os ensaios clínicos de acordo com aquela nova legislação diretiva que foi transposta para a legislação nacional. Mas chegou a determinada altura e considerou-se que os ensaios clínicos deviam ser desenvolvidos em Portugal e foram iniciadas um conjunto de iniciativas para identificar quais os constrangimentos que faziam com que Portugal não fosse
apelativo para a realização de ensaios clínicos e esses constrangimentos verificou-se que eram a diversos níveis, desde as autoridades que autorizam os ensaios clínicos, às administrações hospitalares que não estavam muito vocacionadas para a autorização e para os cuidados, digamos, as necessidades e as estruturas de apoio aos ensaios clínicos dentro das instituições hospitalares. O Infarmed, a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, relativamente à avaliação e aos prazos de avaliação, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e, portanto, houve um conjunto de iniciativas no sentido de estimular, identificar os constrangimentos, estimular a forma de os resolver e nós conseguimos, em contraciclo com a Europa, reverter essa situação e podemos ver que, a partir de 2011, o número de ensaios clínicos voltou a crescer em Portugal. Aqui são os prazos de avaliação e de autorização dos ensaios clínicos no Infarmed. Fizemos um esforço para diminuir. A lei diz 60 dias, nós estamos com 33 dias de avaliação. Mas, se os ensaios clínicos, se o número de ensaios clínicos aumentou, e é verdade que aumentou, é preciso que se trabalhe muito mais na criação de condições, de estruturas, para que os ensaios clínicos possam aumentar mais em Portugal. Nós aumentamos, mas nós estamos com à volta dos 140, 150 ensaios clínicos autorizados. E, portanto, nós aumentamos, mas os nossos números de ensaios clínicos autorizados em Portugal continuam a ser baixos. E, portanto, vamos no bom caminho, mas podemos crescer muito mais. Isto é importante pelo aspecto da inovação, mas também pelo aspecto da sustentabilidade, nós percebermos em que áreas é que os ensaios clínicos estão a ser desenvolvidos. E a grande área de desenvolvimento de ensaios clínicos, e em que houve o maior crescimento também, para além de ser a área com o maior número de ensaios clínicos, foi aquela que cresceu mais nos últimos anos. Temos os dados de 2006, os dados de 2014, é, obviamente, a oncologia e, nomeadamente, a imuno-oncologia. Portanto, nós temos, neste momento, em ensaios clínicos, e este panorama que nós observamos aqui, nacional, o perfil é semelhante por todo, digamos, a nível global, a grande área de desenvolvimento de ensaios clínicos e, portanto, de novos medicamentos nos próximos tempos, é na área da imuno-oncologia. Portanto, os novos medicamentos para a área da oncologia que mais específicos, que trabalham muito os aspectos relacionados com alterações das próprias células neoplásicas. Se nós olharmos para o panorama europeu e virmos os estudos clínicos conduzidos na Europa, nós verificamos que Portugal está com esta cor, isto é, nos ensaios, naqueles países que desenvolvem entre 100 a 200 ensaios clínicos, ou que têm aprovados 100 a 200 ensaios clínicos por ano. A Alemanha é quem desenvolve mais ensaios clínicos. Nós não podemos fazer uma análise, digamos, direta dos números, porque temos que ter em conta a dimensão dos países, mas se nós compararmos países com a dimensão de Portugal está aqui, e, portanto, aqui só estão classificados aqueles que desenvolvem mais de 100 ensaios clínicos por ano, mas Portugal é o penúltimo na tabela. Se nós compararmos com outros países da nossa dimensão, nós podemos, comparativamente, crescer. E, portanto, temos capacidade, temos potencial para desenvolver o número de ensaios clínicos em Portugal. Nós temos novos instrumentos, nós temos uma nova Lei Nacional dos Ensaios Clínicos que foi publicada em 2014 e os objetivos desta lei parecem adequados e autoexplicativos. Promoção da investigação clínica em Portugal, aumento da competitividade, aumento da transparência no que respeita aos ensaios clínicos. Este aumento da promoção da investigação clínica em Portugal resulta na lei de um conjunto de condições que torna mais fácil a aprovação e, ao fim e ao cabo, a criação de estruturas que suportem os ensaios clínicos e, portanto, isto leva a um aumento da competitividade, um aumento do potencial nacional para se tornar competitivo, porque os ensaios clínicos são competitivos, os países, os centros competem
para o desenvolvimento de um determinado, para serem, digamos, eleitos como centro de desenvolvimento de ensaios clínicos num âmbito multinacional, e um aumento da transparência, e este é outro aspecto importante, quer para os profissionais, quer para os próprios cidadãos, que passarão a saber que ensaios clínicos estão aprovados e podem ser iniciados em Portugal, e, portanto, o cidadão pode ele próprio saber em que centros é que estão a ser desenvolvidos ensaios clínicos para a sua própria situação. Além da legislação nacional, eu gostava de dizer que esta Lei da Investigação Clínica traz uma outra novidade. Não inclui apenas os ensaios clínicos no sentido dos ensaios intervencionais com medicamentos, inclui toda a investigação clínica, todos os estudos clínicos, quer de intervenção, quer observacionais, tanto com medicamentos como com outros produtos e mesmo com outras, digamos, técnicas intervencionais. E, portanto, pela primeira vez nós temos uma legislação nacional que inclui, que incorpora, que influencia todos os ensaios, todos os estudos clínicos, muitos deles que estavam não regulamentados, não tinham uma legislação onde se pudessem encaixar. Para além deste aspecto nacional, na parte dos ensaios clínicos, aquilo que respeita à legislação nacional na parte dos ensaios clínicos, não dos outros estudos clínicos, esta legislação vai ser suplantada pelo novo Regulamento Europeu de Ensaios Clínicos. Nós tivemos uma diretiva de 2000, que foi transposta para a legislação nacional em 2004. A diferença entre a diretiva e o regulamento é que a diretiva obriga a transposição para a legislação nacional, o regulamento é de aplicação direta. E porquê é que era uma diretiva e agora vai passar a ser um regulamento? Porque a transposição da diretiva em diferentes Estados-membros fez com que aquilo que era suposto ser uma situação homogénea na Europa, a transposição em cada Estado decidiu pôr lá o flavor nacional. Isto fez com que a transposição de uma mesma diretiva desse um conjunto de realidades diferentes com o somatório da legislação nacional. E, portanto, esta realidade, a constatação desta realidade, fez com que a Comissão Europeia decidisse que desta vez vai ser um regulamento, para que não haja transposição nacional e seja de aplicação direta e se evite a heterogeneidade na transposição. E, portanto, o que é que nós temos antes do regulamento? Nós temos que em cada Estado-membro há uma submissão a uma Comissão de Ética, uma submissão à autoridade competente, há uma decisão da Comissão de Ética e da autoridade competente, e, portanto, estas pequenas diferenças na legislação faz com que num Estado-membro a decisão possa ser positiva das duas avaliações, noutro Estado-membro que tenha uma positiva e uma negativa e que noutro todas sejam negativas para o mesmo ensaio, de acordo com a mesma diretiva e tendo em conta que todos os cidadãos europeus devem ter os mesmos direitos e a defesa dos seus direitos, quer do ponto de vista técnico-científico, quer do ponto de vista ético. E, portanto, o novo regulamento o que vai fazer é que, e tudo isto depois, em cada Estado-membro envia a informação para um portal europeu. O que vai acontecer com o novo regulamento é que a submissão é feita uma única vez ao portal europeu. E a avaliação, em vez de ser uma avaliação independente e um somatório de avaliações, vai ser uma avaliação coordenada, tal e qual como se faz nos medicamentos por via centralizada. E, portanto, quando houver uma decisão, é uma decisão única para aquele ensaio clínico. Há, apesar de tudo, a possibilidade de não aceitação desde que fundamentada da decisão final europeia por Estado-membro, por razões muito específicas do ponto de vista ético e, portanto, não por razões de diferente desenho da legislação nacional. E, portanto, esta vai ser a exceção. Aqui não era tão excepcional como isso, a heterogeneidade de decisões. E, portanto, nós vamos ter, curiosamente, a Lei de Investigação Clínica Nacional e o regulamento foram publicados exatamente no mesmo dia, isto é, no dia 16 de abril de 2014. Quando o regulamento entrar verdadeiramente, seja verdadeiramente implementado, como eu disse, a legislação nacional vai ser suplantada por este regulamento. Em síntese, nós estamos neste momento a observar um aumento do número de ensaios clínicos autorizados e, portanto, isso é bom.
Há uma diminuição dos tempos de decisão e uma maior compreensão das especificidades do ensaio clínico, nomeadamente, eu relembro aqui o caminho feito pela própria Comissão Nacional de Proteção de Dados, que muitos dos constrangimentos e muitas das dúvidas que tinha ao princípio foram sendo clarificadas e resolvidas. Há uma evolução positiva da investigação clínica em Portugal, há caminho a fazer, nomeadamente no reconhecimento dos tempos e desta função dentro das instituições hospitalares e da carreira, nomeadamente da carreira médica, para deixar, para que este tempo dedicado à investigação clínica possa ser reconhecido de outra maneira, mas há, apesar de tudo, trabalho a fazer. Nós temos bons técnicos, nós temos bons centros, nós temos condições de excelência para podermos melhorar a nossa performance a nível europeu como país de desenvolvimento da investigação clínica, de ensaios clínicos. Precisamos um bocadinho mais de organização e de integração. E, portanto, é aqui que se tem que trabalhar no sentido de aumentar a capacidade nacional no desenvolvimento de ensaios clínicos. Uma vez passamos então, uma vez falado aquilo que eu queria, as mensagens que eu queria passar nos ensaios clínicos, passava agora aos aspectos relacionados com a entrada dos medicamentos no mercado. E, portanto, aqui há um aspecto que nunca é demais lembrar, que nós temos medicamentos, eu vou falar dos medicamentos novos que entraram no mercado, mas lembrar que medicamentos novos nem sempre querem dizer medicamentos verdadeiramente inovadores. E, portanto, uma molécula que tem mais um metilo passa a ser uma nova molécula, é um novo medicamento, pode não trazer grande inovação. E, portanto, nós temos sempre de distinguir moléculas novas de inovação associada à entrada dessas moléculas no mercado. Mas aquilo que temos visto, e quando eu era estudante na faculdade, o que se dizia era que o pipeline da indústria estava seco. Isto há 30 anos. O pipeline da indústria estava seco. E na altura estava a inovação a entrar, as novas moléculas eram muito poucas. Neste momento, o paradigma mudou. E neste momento está tudo menos seco. E, portanto, há, principalmente, como já vimos, na área da oncologia, mas também na área das doenças infecciosas e na área da neurologia, grandes avanços e com muitas moléculas novas e algumas delas com verdadeira inovação significativa. E, portanto, para verem que nos últimos anos as opiniões positivas, isto é, as autorizações para a entrada de novos medicamentos no mercado, têm vindo a aumentar. E, portanto, nós temos vindo a observar a entrada de novos medicamentos no mercado, e se olharmos para os ensaios clínicos, para a informação que nos dão os ensaios clínicos, isto é, medicamentos que estão na fase já de pré-introdução no mercado, nós vamos continuar com este ritmo de entrada de novas moléculas no mercado. Em que áreas é que têm entrado novas moléculas no mercado? A principal área é, obviamente, também, e todos nós temos sentido isso, a imuno-oncologia. E, portanto, e aquilo que podemos ver, associando estes resultados, que são os medicamentos que entraram recentemente no mercado, e os ensaios clínicos, vamos ver que isto é o que se passa neste momento e é o que se vai passar nos próximos anos. E, portanto, nós temos de estar preparados para esta realidade, desta inovação na área da oncologia. E na última parte, na terceira parte da minha apresentação, em que falaremos de financiamento, isto tem que ser tido em consideração. Quer dizer, nós não podemos, a certa altura, dizer que fomos apanhados de surpresa porque entraram de repente muitos medicamentos novos na área da oncologia. Portanto, esta é a grande área. Também na neurologia houve um conjunto de novas moléculas a entrar e, mais recentemente, também nos anti-infecciosos, nomeadamente com os novos medicamentos para a hepatite. Estes são números europeus e, portanto, nós temos que em 2014, apenas no ano, a Agência Europeia deu opinião positiva a 82 medicamentos, sendo que muitas vezes são novas indicações de medicamentos antigos, e, portanto, destas 82 opiniões positivas, 41, exatamente metade, são novas substâncias ativas. E destas 41, 17 são medicamentos órfãos, e vou falar já à frente sobre este aspecto dos medicamentos órfãos.
terapias avançadas, pela primeira vez nós estamos a ter algumas terapias avançadas já autorizadas para introdução no mercado e um medicamento de uso pediátrico, que é outro aspecto que eu vou falar muito rapidamente. Portanto, quando nós falamos em medicamentos, em avaliação de medicamentos, nós dizemos muitas vezes que os medicamentos demoram muito tempo a entrar no mercado. E é preciso, assume-se que há um prazo que são 210 dias por qualquer dos procedimentos, que nunca são 210 dias porque o relógio para cada vez que há um pedido de informação à empresa e depois é que volta a contar os 210 dias, que é o procedimento europeu. Mas há um procedimento alternativo que se chama um procedimento acelerado para medicamentos que se considerem os chamados unmet need, medicamentos inovadores para situações letais ou altamente debilitantes e cuja alternativa terapêutica não existe, ou que há um significativo benefício neste novo medicamento relativamente à alternativa terapêutica. E, neste caso, a própria legislação europeia garante um procedimento acelerado para a aprovação destes novos medicamentos. E, mais recentemente, começa a ser discutida agora uma iniciativa que se chama STAMP, Safe and Timely Access to Medicinal Products, em que temos um paradigma novo. O clássico é isto, portanto, a indústria vai desenvolvendo estudos, apresenta o dossiê e há a aprovação e o medicamento entra no mercado. Para este tipo de medicamentos, para situações que não têm alternativa terapêutica, para situações onde já foram tentadas todas as alternativas e este novo medicamento pode parecer ainda trazer benefício, apenas para esta situação há uma nova modalidade, que é a chamada aprovação passo a passo. E, portanto, vai havendo aprovações condicionadas para situações de grande necessidade e sem alternativa, e vai-se construindo o dossiê já com medicamento em utilização em determinados settings de doentes ou da doença. E, portanto, vai-se criando geração de evidência ao mesmo tempo que se vai aprovando passo a passo. E, portanto, há um novo mecanismo para dar acesso mais precoce a doentes que não têm alternativa terapêutica a um medicamento que ainda não está completamente desenvolvido em termos regulamentares. E, portanto, é mais um passo no sentido de um acesso mais precoce. Eu queria falar especificamente destas duas situações, que são duas situações que nos devem preocupar do ponto de vista de acesso e que nos devem preocupar mais tarde, principalmente os medicamentos órfãos, também em termos de sustentabilidade do sistema. A regulamentação europeia reconhece que os medicamentos órfãos têm características especiais, que a inovação não pode ser comprovada da mesma maneira que os outros medicamentos, pela definição de que medicamentos órfãos são para doenças raras e, portanto, muitas vezes na maioria dos casos, em praticamente todos os casos, não se consegue uma amostra robusta que permita ter dados que nós exigiríamos num ensaio clínico normal, porque não há doentes, o número de doentes não é suficiente, e, portanto, vai-se dando também aprovações monitorizadas, condicionadas, para que os doentes com doenças raras possam ter acesso a estes medicamentos. Há, por outro lado, um conjunto de incentivos europeus ao desenvolvimento, à indústria que desenvolve estes medicamentos raros, estes medicamentos órfãos, desde o início do seu desenvolvimento. O mesmo para medicamentos pediátricos. Muitos de vós, ou todos, saberão que muitas vezes, quando se usam medicamentos em crianças, estamos a fazer um uso off-label. Os medicamentos não foram testados para a população pediátrica, embora a população pediátrica necessite deles. E, portanto, esta preocupação de não partirmos do princípio que uma criança é um adulto em ponto pequeno e, portanto, que tem características que obrigam, pela boa prática, a que o medicamento tenha que ser testado em ambiente pediátrico, há também incentivos, nomeadamente na extensão da proteção de dados para aquele medicamento, se a indústria desenvolver programas pediátricos para aquele medicamento. E, portanto, são alguns dos incentivos à inovação em áreas menos
apelativas para a indústria. E, portanto, estes são aspectos que eu já falei sobre a importância dos medicamentos órfãos e dos incentivos para medicamentos órfãos, e isto daqui resultou que se tenha atingido o número mais elevado de medicamentos órfãos a entrar no mercado em 2014 relativamente a toda a história da aprovação de medicamentos. Portanto, em síntese, nos últimos anos houve um aumento da introdução de novos medicamentos no mercado. A nível europeu, há a preocupação de dar acesso mais precoce a doentes e em situações que realmente necessitem da inovação mais prementemente, digamos assim. Portanto, há mecanismos para isso, como já falamos. E para terminar, falar do financiamento, que é aquele que, do ponto de vista pragmático, mais impacta, obviamente, com a sustentabilidade do sistema, embora tenha que ter em consideração tudo o resto. Nós, também, em Portugal, conseguimos facilmente ver o aumento do número de moléculas a entrar no mercado e, portanto, este aqui são o número de novas moléculas não aprovadas para entrar no mercado, mas aprovadas para financiamento pelo Estado, quer através do mecanismo de comparticipação a nível ambulatório, quer através do mecanismo de avaliação prévia a nível hospitalar. E nós vemos que desde 2011 nós estamos num crescendo de aumento de moléculas, não só entradas no mercado, mas de moléculas a quem se reconhece o valor suficiente para serem comparticipadas ou utilizadas nos hospitais do SNS. Isto em número de DCIs, isto em euros, não é? E, portanto, aquilo que nós podemos ver é que o número de moléculas se traduz num aumento significativo também dos encargos, em termos, como é óbvio, em termos de milhões de euros. E, portanto, em 2013, as moléculas, isto é só os encargos relacionados com as novas moléculas. As novas moléculas que entraram em 2013 levaram um encargo de 98 milhões de euros, as moléculas que entraram em 2014 levaram um encargo de 197 milhões de euros, e se lembrarem aqui é 50-50 o hospitalar, o ambulatório, aqui os encargos no hospital, as moléculas hospitalares levam um maior encargo do que as moléculas de ambulatório, e mais uma vez as moléculas que entraram foram principalmente na área oncológica. E aqui dá uma ideia clara de como é que tem sido a evolução da entrada de novos medicamentos por área terapêutica, e vemos que a oncologia no último ano, nos últimos anos, tem sido a área onde mais cresceu. E, portanto, nós vamos ter que, num futuro próximo, começar a olhar a oncologia como um subgrupo especial da inovação, quer em termos de introdução no mercado, mas muito também, provavelmente, em termos de financiamento. Porque vamos ter estas moléculas, além de serem novas, além de serem inovadoras, têm sempre um outro problema. São muito, muito caras. E, portanto, há um paradigma que tudo acaba em NIB, tudo acaba em MAB, tem que ser caro. E é outra coisa que nós temos que ter em atenção. A tecnologia dos anticorpos monoclonais já foi nova, não é? Neste momento, qualquer dia, até, eu vou ser um bocado, mas até uma Bimbi consegue fazer anticorpos monoclonais. E, portanto, acabar em MAB, e peço desculpa pela informalidade e pela publicidade, mas acabar em MAB não tem que ser caro hoje em dia. E há um aspecto importante que são os biosimilares que já aí vêm, e nós temos que perceber que os biosimilares têm um papel fundamental na sustentabilidade do sistema, assim como os genéricos têm um papel fundamental na sustentabilidade do sistema. E, portanto, isto agora são as perspectivas para 2017, isto é da IMS, e nós vemos mais uma vez a oncologia, e, portanto, nos próximos anos isto vai ser o padrão. E, portanto, em síntese, há uma tendência crescente para a aprovação da inovação em Portugal, em linha com o que se passa a nível global. Desde 2011 foram aprovadas para utilização em meio hospitalar 55 novas substâncias ativas ou novas indicações.
Através da comparticipação ambulatória e da avaliação prévia hospitalar, o SNS continuou a disponibilizar aos cidadãos o acesso a medicamentos inovadores. Eu sei que me estou a estender um bocadinho e, portanto, agora os próximos 2 slides eu vou apenas enumerá-los e ficam para a discussão, se considerarem adequados, que são aquilo que eu considero desafios à inovação que nós temos que equacionar e que, de forma bastante transparente, bastante aberta, no sentido de mantermos a sustentabilidade do sistema. Um é desenvolver a investigação clínica em Portugal, especialmente em fases precoces e nos cuidados primários. São 2 aspectos que nós temos que cuidar se queremos desenvolver. Os nossos ensaios clínicos em Portugal são todos hospitalares, ou quase todos hospitalares, e fase 3. Nós precisamos de estar preparados para fases mais precoces, portanto mais exigentes do ponto de vista técnico-científico e de estrutura, mas também aproveitar a estrutura dos cuidados primários, porque há muitos ensaios clínicos que não têm que ser feitos a nível hospitalar. Um outro, desenhar estratégias para a investigação clínica com base em prioridades nacionais e internacionais. Nós temos que ter uma estratégia e perceber em que áreas nos interessa desenvolver os ensaios clínicos. Porque os ensaios clínicos são também uma forma de acesso precoce em situações, se nós considerarmos que são importantes, positivas para o sistema. Incentivar o desenvolvimento de novos medicamentos em áreas pouco apelativas para a indústria. Temos que continuar isto na pediatria, mas também nas doenças negligenciadas, nos antibióticos. Os novos antibióticos são, por definição, desenvolvidos para não usar. Ora, isto não combina com os interesses, obviamente, da indústria, seja esta ou outra qualquer, desenvolver produtos para não usar. Portanto, o novo antibiótico é sempre para usar em última linha, depois dos outros todos. Isto não é, se não houver incentivos, é muito difícil que haja desenvolvimento nestas áreas. Depois, a avaliação sistemática do financiamento, e eu gostava de voltar a isto se houver oportunidade na discussão, nomeadamente a nova legislação da avaliação de tecnologias, que nos permite novas abordagens de negociação, novas abordagens de pagamento, nomeadamente o risco, a partilha de risco e o pagamento por resultados. E, portanto, há para além da reavaliação que vai ser possível a qualquer momento. Desenvolver estratégias de financiamento através da partilha de risco e do pagamento por resultados. Nós temos que ir cada vez mais nisto e começamos já a utilizar esta nova metodologia que a lei nos permite nos novos medicamentos para a oncologia. Colocar em prática novas modalidades de acesso ao mercado para medicamentos que preencham verdadeiras lacunas terapêuticas. E nós temos desenvolvido programas de acesso precoce escolhidos de acordo com a indicação terapêutica e as necessidades, no sentido de aumentar o acesso e tornar o acesso mais precoce a quem verdadeiramente precisa. E uma outra coisa que nós estamos na Europa, mas a negociação da hepatite deu para perceber que a Europa continua a ser tudo menos uma única Europa e é preciso nós começarmos a estudar e a estar envolvidos e verdadeiramente propor estratégias europeias para a negociação de medicamentos de custo mais elevado. E, portanto, deixava estes desafios para a discussão, se considerarem adequados. Peço desculpa por ter exagerado no tempo. Muito obrigado pela vossa atenção.